Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Aleluias, eu glorifico a Deus nesta manhã pela tua vida, pela minha vida. Daqui a pouco vamos estar levantando um clamor aqui. Hoje eu estou aqui no Vale da Pirelli, não é monte, é vale. São 8 horas 16 minutos, 8 horas 16 minutos aqui na cidade abençoada. Eu vou te mostrar mais ou menos aqui o local que eu tô. Lá para cima tem pessoas orando, mas eu escolhi um lugar aqui mais à parte. Aleluias. Não tá querendo virar a câmera, mas eu vou mostrar para você aí, ó. Esse aqui é o lugar que eu tô, né? Aqui é mata mesmo, é um chamado um vale de oração, onde muitas pessoas vêm orar, interceder, buscar Deus. Tem outras pessoas que vêm também fazer outros tipos de coisas aqui, né? Que a gente não sabe, mas já vi falar. Então nesta manhã, glória a Deus, eu quero compartilhar contigo uma porção da palavra de Deus aqui nesta manhã, amém? Glória a Deus. Eu vou virar um pouco porque o sol parece que está um pouco batendo aqui, pode tirar um pouco da visão, alguma coisa assim, né? Nós vamos falar hoje, irmãos, eu quero compartilhar contigo algo aqui da parte de Deus, mas para isso eu vou ter que dar uma introdução. Eu tô aqui nesta manhã com a Bíblia Sagrada, aleluias, né? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, eu já falei sobre esse assunto e vou falar hoje sobre esse assunto aqui, né? De 2 Coríntios. Vou falar novamente sobre esse assunto, porque esse assunto fala sobre luta. Esse assunto fala sobre tribulação, esse assunto fala a respeito de provações, de coisas, meu querido, minha querida, que nós passamos na nossa vida cotidiana. Nós passamos, o cristão passa, o ímpio passa luta, nós os evangélicos passamos mais luta ainda, porque nós carregamos um título, uma marca muito importante, que é a marca do Espírito Santo. É algo que para muitos nós cristãos temos que ser como santos. Tem muitos ímpios que olham para nós de maneira que nós não podemos errar, nem falhar, nem ter nenhum tipo de falha, como se nós fôssemos super-heróis. É claro que nós temos que ter uma diferença, né? Em Malaquias fala a diferença entre o justo e o injusto. Então nós temos que ter diferença, nós temos que ter práticas que venham testemunhar o nome de Jesus. Nós temos que ter comportamentos que venham falar bem sério a respeito do nome cristão. Nós temos que ter atitudes, palavras sair da nossa boca, modo de falar, Então tem que haver diferença. O cristão, ele tem que ter diferença, ele tem que diferenciar. Santo é aquele que separa do mundanismo. Mas nós vamos falar aqui a respeito desse assunto. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e o 9 eu vou ler. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, né, com a harpa cristã. Poderia até cantar um hino, mas não vou. Então aqui no versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 1 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, que é lá na região de Éfeso, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Muito interessante, irmãos. Do vídeo passado, eu pedi você para fazer uma reflexão, pegar a sua Bíblia,
você macumbeiro, você espírita, você católico, você umbandista, do candomblé, de qualquer religião, pega uma Bíblia, Bíblia Sagrada, e leia todo o capítulo aqui do 2 Coríntios, capítulo 1, que você, às vezes, pode entender a história até melhor, né? No início aqui do versículo 3, apóstolo Paulo, ele dá ação de graça pela consolação do Espírito Santo. Primeiro ele dá, né, essa palavra, ele agradece a Deus pela consolação. Por que que ele faz isso, irmãos? Eu vou explicar, eu vou contar aqui antes, depois nós voltamos aqui no texto bíblico. Eu vou contar algo aqui, eu até separei aqui no celular, porque a gente não consegue aí armazenar tanta informação na mente da gente, né? Então o que que acontece? Quando o apóstolo Paulo ele teve esse problema lá na cidade de Éfeso, por causa da palavra, por causa do evangelho, ele foi para lá, né, na região da Ásia Menor. Ele foi e ali, eu não sei se ele sabia, se ele tinha informação, né? Eu não sei se ele tinha, parece que ele não tinha informação dos acontecimentos daquela cidade, da situação daquela cidade, que eu acho que hoje nós devemos, para onde quer que nós for, nós devemos tirar certas informações da cultura da cidade, da religião que manda na cidade, dessa situação toda, para a gente ficar informado e pedir a Deus sabedoria, graça, virtude, para a gente entender o que é, como que a gente vai falar, para não ofender também as pessoas. Cada um escolhe o que quer escolher. Nós simplesmente somos obrigados a avisar certas coisas que a gente sabe que não procede. Então, o apóstolo Paulo, lá existia uma deusa chamada Diana dos Efésios, ali naquela região. Ali existia um templo suntuoso, e aqui diz assim: o culto à deusa romana Diana, equivalente a Ártemis grega, centrava-se na natureza, na lua e na caça. Os rituais históricos incluíam oferendas de incenso, coroas de flores e óleos aromáticos, sacrifícios rurais, tochas acesas, celebrações nos bosques ao luar, especialmente durante os festivais de agosto, que tem uma data lá mais ou menos de agosto, que eles faziam esses rituais oferecendo a essa deusa Diana. Essa deusa Diana, para as mulheres, ela era a deusa da fertilidade. Era a deusa que trabalhava em cima da situação do parto. Então elas faziam esses tipos de rituais, né? Tinha uma praça lá, um lugar lá, no Lago Nemi, lá na Itália, onde elas faziam esses rituais com tochas de fogo, rodando pela rua, tipo como é que fala, esse assunto que eles fazem de andar pelas ruas com vela acesa, com essas coisas aí. Então eles faziam essas homenagens, essas práticas rituais, as mulheres clamando por um parto normal, clamando por uma fertilidade, por algo melhor. E os flecheiros, os guerreiros também, eles adoravam essa deusa Diana, né? Essa deusa Diana do Ártemis. Ia para as matas virgem, ao luar da lua, eles iam adorar a lua, aquele negócio todo ali, né? Então eles iam, aqui fala assim, ó: festa de Nemorália, celebrada entre os dias 13 e 15 de agosto. A data homenageava Diana Nemorenses, a Diana dos bosques. As mulheres realizavam procissões pelo lago Nemi. As mulheres
praticava procissões, né? Muitos sabem o que é isso, é as pessoas que se reúnem. Os católicos fazem sempre essas concentrações por aí afora, outras pessoas fazem. Os evangélicos têm as maneiras de fazer as procissões deles de outra maneira, mas a verdade disso aí, dessa introdução que eu estou dando, é porque dentro da cidade ali dos Efésios existia ali aqueles rituais nos bosques, né? Os flecheiros, eles iam pedir orientação, eles iam buscar melhoria para eles na caça, no desenvolvimento deles, buscava ali naquela deusa Diana, que era a rainha, chamada assim de Efésios. E ali existia um homem, não me lembro o nome dele agora, um homem que ele fazia esses amuletos, posso dizer assim, esses amuletos, esses bonecos de prata, de ouro, de madeira, fazia aqueles desenhos ali dessa mulher com uma flecha na mão, a tal deusa Diana com aquela flecha na mão, né, soltando aquela flecha. E eles faziam isso, chamava nicho, né, não sei o que lá, esses negócios assim, fazia esses amuletos, eu não sei como que fala, que a gente passa aí, às vezes vê nos lugares cheios desses amuletos, desenho ali de um homem, de uma mulher, dessa deusa Diana. Então ali existia, o domínio estava sobre aquele lugar. O domínio estava sobre aquele lugar. Ali existia um domínio muito grande, um ganho financeiro que era imenso ali, de vender aquelas imagens, aquelas esculturas que eles faziam de prata, de ouro, de madeira, de barro, etc. E o ganho era muito grande. E eles adoravam aquilo como deuses. Inclusive a história conta que é a semideusa Diana, lá dos Efésios, daquela região. Um templo suntuoso, então era o que comandava a cidade. Era o que dava lucro para eles na cidade, e muito lucro. Apóstolo Paulo, quando ele era do mundão lá, fazia parte, né, do mundo, era um religioso que também adorava essas coisas, mas quando ele teve encontro com Jesus, quando ele encontrou com Jesus, que ele foi para Damasco, não sei se você conhece a história, ele foi para Damasco ali, prender cristão, acabar com cristão, aí ele acabou tendo um encontro com Jesus entre a estrada indo para Damasco, apareceu aquela grande luz assim, e aquilo refletiu de uma maneira tão forte, sublime, que os cavalos assustaram, ele caiu por terra, e aí imediatamente ele ficou cego, e Jesus falou com ele, por que tu me persegue, Saulo? Ele perguntou quem é, aí Jesus se apresentou, sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegue. E nessa situação Paulo se converteu ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí ele passou a ter conhecimentos que essas coisas não falava nada, não fala nada, não estou aqui desfazendo de A nem B. Eu estou contando uma história que ela é bíblica, tanto na minha Bíblia, quanto na Bíblia dos católicos, quanto na Bíblia de outros que leem Bíblia, do cientista, fala a mesma coisa, entendeu? Então ele simplesmente se converteu ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e teve a revelação do Espírito Santo e começou a estudar a palavra da maneira correta. E aí ele foi descobrindo textos bíblicos que mostram que adorar a imagem não é agradável ao Deus invisível, a esse Deus que eu estou olhando aqui, eu não vejo, eu vejo Deus na natureza,
Porque isso aqui, quem implantou isso aqui não foi o homem que implantou essas árvores aqui, essa mataiada aqui, não. Isso aqui foi Deus que criou tudo isso, né? O soberano, o imutável, o sobrenatural, esse que nós sentimos ele, que faz parte da consolação a qual eu vou entrar nessa parte agora. Então, essa introdução foi só para te mostrar a entrada de apóstolo Paulo lá na Ásia. Por que que ele teve esse problema? Por quê? Ele chegou, ele como agora conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, conhecedor que Deus não divide a glória dele com ninguém, que aquelas imagens, que aqueles bonecos, que aquelas coisas, que deusa Diana não fazia nada. Não tinha condições de fazer nada, mas o Deus poderoso, dono do sol, dono da lua, dono da natureza humana, dono do ser humano, dono da vida, esse sim ele faz, ele cura, ele liberta, ele salva. E quando ele faz é para sempre. Né? Não é essas curas aí que o inimigo anda fazendo através de pessoas e aquilo depois volta arrebentando e matando. Né? Então, apóstolo Paulo, conhecedor da verdade, ele entra em Efésios e começa a falar. Quando ele olha lá naquele local que está cheio de imagem, coisas dessa deusa Diana espalhado para todo lado, e ele começa a falar a respeito dessa situação. Ele começa a dizer, por isso que ele fala aqui que ele entrou em luta espiritual e física com aquele povo. Ele fala sobre a respeito de foi tão forte a situação que o que acontece? Quando ele começou a falar, o povo, o Espírito de Deus, aquelas que abriram o coração para receber a palavra, eles começaram a entender que verdadeiramente aquilo não resolve nada. Ele estava adorando uma semideusa, ele estava adorando umas imagens que não resolvia nada, não faz nada. Não fala, não ouve, não anda, e fica ali empoeirado, sujo. Né? Então, alguns daquelas pessoas descobriram e pararam de fazer compra, de comprar aqueles detalhes. Quem tinha em casa foi tirando e começaram a adorar um Deus. Só que isso criou uma situação muito grande no meio deles, que era fabricante e ganhava dinheiro com isso. Era a vida deles ganhar com isso. Eles se revoltaram. Como tinha muito conhecimento da cidade, os caras já eram famosos como artifício, levantaram questão e começaram a falar para o povo que após Paulo, que aquele moço estava chegando ali e estava fazendo a cabeça do povo daquela região contra a deusa Diana. Ele não estava falando contra a deusa Diana. Ele estava simplesmente orientando e explicando a palavra da verdade. Mas eles não entenderam dessa maneira, eles foram ali e começaram a fazer montinho, um fala com o outro, outro conversa com o outro, e leva uma palavra, e leva uma confusão, e começou a armazenar uma confusão ali no meio daquele povo, e levantaram contra o apóstolo Paulo, e contra os que estavam com o apóstolo Paulo. E aí a coisa arruinou, a coisa ficou perigosa. Teve que chamar até doutores da lei, até oficiais lá, da guarda, do exército lá, deles lá, para intervir na situação. Porque aí eles descobriram que o apóstolo Paulo era judeu e então eles não podiam fazer certos tipos de coisa. Mas houve tanta luta, tanta tribulação, que o apóstolo Paulo fala o que ele fala aqui no versículo 9, né? Que foi coisa horrendas que eles desejaram a morte, acharam que não tinha nem jeito para eles, de tanta opressão, de tanta perseguição, de tanta coisa. Bom, irmãos, amigos, você que vai me ouvir, nós às vezes provocamos situações. Não que nós não temos que pregar o evangelho, não que nós não temos que falar da parte de Deus orientando da maneira correta.
Mas nós, o que eu entendo é o seguinte, que nós enfrentamos às vezes lutas, situações, dificuldade, às vezes até porque nós mesmos provocamos. Às vezes nós mesmos vamos bater em cima de uma situação a qual pode trazer para nós um transtorno muito grande, perseguição. Antigamente existia tanta perseguição, hoje ainda existe na China, em outros lugares aí existe. Você não pode andar com uma Bíblia como nós andamos aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu já vi contar que já tem lugar que não pode pregar na praça, mas pregar na praça as pessoas querem barrar, querem impedir e tal, não sei o quê, né? Estão querendo tapar a boca do evangélico. Só que quanto mais tentar parar a igreja, mais ela vai crescer. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez, se nós levar para um outro patamar de situação, nós temos que pedir a Deus sabedoria, nós temos que pedir a Deus graça, virtude, estratégia para como que nós vamos dar andamento em certas coisas da nossa vida para nós não ter problema, para nós não ter uma perseguição, uma luta, uma dificuldade tão grande que pode trazer para nós transtorno até de querer separar a nossa vida ou desistir da vida ou falar para que Deus que eu nasci e etc, coisa e tal. Eu acredito que você esteja entendendo o que eu estou falando. Então nós somos provocadores às vezes de situações, né? Nós somos provocadores. Então o que eu quero dizer com isso? Existe uma solução? Existe. Mas se puder evitar antes, é melhor evitar. É melhor evitar do que nós entrar na situação, né? Pedir a Deus sabedoria, como eu já disse, para nós enfrentar, né? Em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Deus entregou os afeminados aquilo a qual eles escolheram, gente. Eles escolheram, tem pessoa que escolhe o que quer ser, ele escolhe o que ele quer fazer. Mas enquanto a vida, a esperança da pessoa reconhecer que aquela prática, que aquele jeito, que aquela coisa, que aquela religião que ele está servindo, vai levar ele para uma situação difícil. Porque, acredita ou não, irmãos, existe céu e inferno. Existe céu e inferno, né? Existe vida eterna, num céu de glória, numa boa, num paraíso, mas existe o inferno que a Bíblia diz, a minha e a sua diz, que é tormento, onde o bicho come, onde o bicho não morre e fica atormentando no fogo ali de noite. Se a pessoa já está atormentada aqui, vai atormentar para a vida toda, né? Como espírito sendo atormentado. Então existe escolha que nós podemos escolher. Por isso que o apóstolo Paulo fala, agradece logo no versículo 3, no capítulo 1 do 2 Coríntios, ele agradece a Deus pela consolação do Espírito Santo. É o que eu vou terminar aqui, né? Se você entrou numa situação, se você entrou em uma questão, se você entrou em uma causa, seja qual for ela, seja de âmbito material, espiritual, conjugal, seja o que for que você entrar, que aquilo te causar uma situação que você não vê saída, que você acha, dá vontade de fugir, dá vontade de desaparecer, porque você vê que não tem saída, que você já provocou aquela situação, colocou gentes iradas, revoltadas contra a tua vida, gente que tem vontade talvez até te incriminar, até te perseguir, até tentar contra a tua vida. Consolação chama a palavra a qual Paulo agradece. Como fazer isso? Buscando a presença do Espírito de Deus. Entrando, que eu falo em todos os meus vídeos, entrando no quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto,
fecha a porta sobre si, fala com teu pai que está em secreto, e ele que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Entendeu? Aí você vai chorar, vai explicar: pai, eu fiz, eu provoquei, foi eu que provoquei, foi eu que causei a situação, pai. Mas eu estou aqui arrependido, precisando de um socorro, precisando de um escape, precisando, pai, a minha mente está a mil, meu coração está acelerado. Eu tenho vergonha de sair na rua, eu não tenho coragem de ir, eu tenho medo que eles me matem, que eles me perseguem, eu tenho medo que eles me agarrem, que eles me empreendam. E aí Deus, ele vai derramar sobre você o espírito de consolação, que é o Espírito Santo, que consola quando nós estamos aflitos, angustiados e abatidos. Entendeu? E aí é a única solução. Não é fazer besteira, não é pensar em vingar, não é pensar em revidar, não é pensar em tirar satisfação, não. Vai buscar a Deus um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vai buscar a Deus. Fica dentro de casa preso 2, 3 dias em oração, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, orando, lendo Bíblia, pedindo de Deus, que Deus, ele ameniza qualquer situação. Aquele que queria te perseguir já vai te pedir perdão, não vai te perseguir mais. Aquele que queria te processar já não vai processar mais. Aquela que queria acabar com você não vai acabar mais, porque o Espírito de Deus, Deus é Deus de guerra. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, nesta manhã gloriosa, Pai, olha que gostoso, no meio dessa mata, no meio dessa natureza, desse ar puro, dessa coisa gostosa, Pai, aqui, eu sentindo a presença do Senhor, ouvindo os pássaros cantar, papai querido, ouvindo o vento bater nas folhas. Pai, eu quero te pedir por essa família, eu quero te pedir por esse irmão, por essa irmã, eu quero te pedir por esse papai querido que está levando uma vida tribulada, angustiada, aflita, Pai querido, que está passando por momentos de difícil, que está passando por momentos, papai querido, de depressão, que não quer sair de dentro de casa, está com medo, provocou situações. Pai, o Senhor é Deus de guerra, peleja por essa família, peleja por essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, que todo principado, potestade, força maligna das trevas, Pai, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente, esse jovem, todo aquela que envolveu nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. Pai, faz um milagre nesta manhã, que todo espírito familiar do alcoolismo cai por terra, que todo espírito familiar das drogas caia por terra, que todo espírito maligno das trevas de separação conjugal, de espírito de separação de corpo, espírito de andarilho, de nômade, Pai querido, eu repreendo agora em nome de Jesus todo principado, potestade, força maligna que age na face da terra, Pai, levando o homem e a mulher ao índice de criminalidade. Pai, entra com providência no nosso país, meu Deus, concernente ao espírito de feminicídio, joga esse demônio por terra, liberta a mente desses homens, Pai, liberta a mente dessas pessoas que estão na pedofilia, Pai, em nome de Jesus Cristo, faz um grande milagre nesse domingo, salvando, libertando, curando, resgatando alma para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Se você sentir de Deus e compartilhar esse vídeo, você compartilha, deixa o seu like, um beijo no coração do irmão Leôncio Gama. Nós estamos aqui sempre pregando e anunciando a palavra de Deus, amém? Um bom dia, um ótimo domingo e uma ótima semana para você.